louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo você, querido ouvinte, com a paz do Senhor, a paz do Senhor Lua, a paz do Senhor Tião, a paz do Senhor Gão, irmão Elias, Cleiton. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite para ouvirmos a palavra do Senhor, sermos edificados pela palavra do Senhor. Queridos, a reflexão que eu quero trazer para os nossos corações nessa noite está lá em Neemias, capítulo 1, que diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu poder e com tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Queridos, essa palavra tem falado profundamente ao meu coração. Primeiro que nós vamos ver aqui que Neemias, ele era filho de Acabias e estava na cidade de Suzã. Ele tinha sido um dos que tinham sido levados para o cativeiro babilônico. Nós sabemos que o cativeiro babilônico foi em 3 estágios. Nabucodonosor atacou 3 vezes Jerusalém, e naquelas 3 vezes, cada uma das vezes que ele foi, ele levou um tipo de pessoa. E o importante é que quando Neemias ele encontrou seu irmão estava vindo de lá de Jerusalém e lhe trouxe uma notícia, que foi uma notícia que entristeceu muito Neemias. A notícia que ele trouxe era a situação que estavam as pessoas que conseguiram fugir do cativeiro babilônico e que estavam em Jerusalém. E o que acontece? A situação daquele povo era tão difícil, estava tão complicada, que eles estavam em grandes misérias e desprezo. E ao descrever, a gente sente como era o clima daquele lugar. Os muros estavam derribados, as portas estavam quebradas. Queridos, quantas vezes durante o nosso dia, durante os momentos que nós estamos aí assistindo o jornal, durante o momento que nós abrimos as nossas redes sociais, muitas vezes nós somos invadidos por notícias ruins, por notícias tristes. É guerra, é fome, é peste, é rumores de novas pandemias, de novas doenças. É tanta coisa que a gente tem ouvido nos últimos dias que muitas vezes o nosso coração fica igual de Neemias, fica triste, a gente começa a chorar. A nossa primeira reação é o choro, é o lamento, é a tristeza, porque para quem tinha visto Israel, que para quem tinha visto Jerusalém em seu primeiro estado e agora ver como estava aquele lugar, a situação daquele lugar, e muitas vezes você olha para trás também e se comparando com aquela situação daquele lugar, você lembra daquele tempo em que você buscava mais, você lembra daquele tempo em que você orava mais, você lembra daquele tempo em que a presença do Senhor era tão real na sua vida, você lembra daquele tempo que você orava e via as respostas, você lembra daquele tempo que tinha intimidade com Deus,
Deus. E eu não sei o que aconteceu durante o caminho, durante a jornada, que de repente as coisas mudaram. E hoje talvez quem olhe para você não veja mais aquele brilho que você tinha antes. Talvez quem olhe para você hoje até se entristeça com a situação que você está passando, com a situação que está as coisas no mundo, as coisas ao nosso redor, comparando aqui com a situação que estava aquele povo. Só que aqui tem um segredo muito importante de Deus. E o que eu acho bonito é que sim, Neemias lamentou, Neemias chorou, porque realmente era uma situação triste, irmãos. Nós somos seres humanos e nós sentimos com as coisas que acontecem, com as notícias que nós recebemos. Só que o interessante, Lu, é que Neemias, ele teve uma atitude que nós temos que ter. Ele foi jejuar e foi orar. Mesmo com o coração triste, mesmo em lamento, Tião, ele não ficou ali, não deixou que aquela tristeza, que aquele lamento invadisse o seu ser, invadisse a sua vida a ponto de o parar, a ponto de o não permitir que ele conseguisse cumprir o projeto que Deus tinha na vida dele. Naquele momento, ao saber daquela notícia, enquanto estava ali chorando e lamentando, ele foi jejuar e orar, porque ele sabia que Deus queria algo. Ele sabia que Israel, que Jerusalém ali era o povo escolhido de Deus, que Judá era o povo escolhido de Deus. Ele sabia os propósitos de Deus. E o que eu acho interessante é que não foi um anjo que apareceu a Neemias. O que eu acho interessante é que não foi nada além, não foi revelação, não foi profecia. Simplesmente Neemias, ao orar e ao jejuar, ele descobriu o propósito que Deus tinha. Muitas pessoas, ao receber notícias ruins e tristes sobre situações de familiares, e aqui a gente pode retratar muitas coisas. Às vezes seu filho se perdeu no meio do caminho, às vezes seu esposo também pode ter tomado um caminho que você não se agradou, às vezes a sua esposa, independente da circunstância que você esteja vivendo, talvez você olhe para essa situação e vê somente destruição, e vê somente muros derrubados, e vê somente tristeza e angústia e dor e choro. Mas naquele momento, quando orou, Neemias orou com um propósito. Neemias orou e foi direcionado por Deus para reconstruir os muros. Qual é a postura, qual é a atitude que você tem tomado diante das situações que você está vendo, ouvindo ou até mesmo lendo? Quando as notícias chegam até você, qual é a sua postura, irmão e irmã, nessa noite? Você tem orado pelo mundo? Você tem orado pela sua cidade? Você tem orado pelas autoridades da sua cidade, do seu país? O que é que você tem feito diante dessas notícias ruins que nos assolam dia a dia? Qual é a sua postura? É isso que eu acho bonito em Neemias. E ele foi orar e a sua oração é muito linda. Foi a parte que eu li aqui. E a primeira coisa que ele faz, meus queridos, ele intercede por Israel, reconhecendo que aquela situação tinha sido fruto do pecado. Reconhecendo que aquela situação era porque o povo tinha se esquecido das promessas de Deus. É porque o povo tinha se desviado do caminho. E, meu querido, quantas vezes nós temos nos desviado do propósito que Deus tem para a nossa vida? Quantas vezes nós temos nos desviado dos sonhos e planos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida? E ele continua a sua oração dizendo assim: lembra, Senhor, das tuas promessas. Eu sei, meus queridos, que o Senhor fez muitas promessas e Ele faz muitas promessas para nós. E se talvez você não tenha ciência ou consciência de alguma promessa que o Senhor te fez, é só você abrir a sua Bíblia e você vai ver as inúmeras promessas que o Senhor fez para mim e para você. E aí você vai poder entender quão grande é o propósito que o Senhor tem na tua vida. E ele se quebranta ali, ele pede ao Senhor que perdoe os pecados do povo, e ele fala ao Senhor. E depois de orar, enquanto ele estava orando, ele pede que o Senhor lhe dê mercê perante este homem. E este homem que ele está citando, eu acredito aqui que ele está falando do capítulo 2, que é quando ele se encontra com o rei. Naquela época ele era copeiro do rei. Preste atenção, ele não era um político, ele não era Tião nem Lu, ele não era um grande administrador, pelo menos não assim, a Bíblia não vai relatar que ele era um grande administrador. É claro que ele fez uma obra muito grandiosa, que foi reconstruir os muros de Jerusalém, mas o que eu percebo aqui é que Deus pega as pessoas simples.
Deus pega as pessoas simples para fazer grandes obras. E muitas vezes a gente acha na nossa simplicidade que pelo que a gente é, pelo que nós somos, pela forma, pelo nosso conhecimento, muitas vezes a gente acha que é pequeno demais diante daquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente se acha pequeno demais. E ele detalha assim, eu era copeira do rei, eu servia ao rei, eu sou um servo. Eu e você, nós somos servos do Senhor e temos que estar prontos para os projetos e propósitos que o Senhor tem por meio das nossas vidas. E aí o que é que acontece? Neemias vai conversar com o rei. Ele está ali servindo ao rei, mas preste atenção, ele não precisou falar nada. Essa conversa aconteceu por intermédio de Deus que estava ali junto com ele. Por propósito, por resposta de oração. Ele estava servindo ao rei como costumeiramente costumava servir. E o que eu acho interessante é que o rei observa que ele estava triste. E o que me dá a entender é que provavelmente Neemias era alguém que fazia diferença naquele lugar. Porque para um rei perceber que o seu servo estava triste, é porque ele tinha intimidade com esse rei. Alguma coisa nele fazia diferença na vida do rei. Porque o rei percebeu, o que é que você está triste, Neemias? O que é que está acontecendo contigo? E é isso que eu te pergunto nessa noite. Por que você está tão triste, tão abatido assim? Por que você está tão preocupado com aquilo que você não tem o poder e o domínio de resolver? E aí Neemias relata a situação e fala sobre o projeto e o propósito de reconstruir o muro. Os muros de Israel. E ele achou graça diante do rei. E o rei lhe deu autorização para que ele pudesse reconstruir aqueles muros. Só que deixa eu te dizer, quanto maior o propósito de Deus na tua vida, meu irmão, quanto maior o chamado de Deus na tua vida, mais vão se levantar Sanbalates e Tobias para tentar te fazer parar, para tentar te fazer desistir. Muitas vezes ninguém está fazendo, ninguém quer fazer, mas basta você colocar a sua mão e tentar fazer. Se levanta Sanbalate e Tobias para tentar te parar, para tentar te fazer desistir. E de forma resumida, Sanbalate e Tobias, eles são muito estrategistas. Sanbalate e Tobias faziam parte da província ali também, era de outros povos, mas quando eles descobriram o plano de reconstruir, eles não se agradaram daquilo. Agora eu presto atenção que no capítulo 2 vai dizer que Neemias não abriu a boca, ele não falou nada para ninguém. Apenas para aqueles da sua confiança que ele precisaria da ajuda para reconstruir o muro. Mas diz muito bem que ele não falou, ele não participou daquele projeto. Existem muitos projetos do coração de Deus para você, que o Senhor te entregou, que ainda não é o momento de você falar. Que no momento certo, as pessoas saberão aquilo que o Senhor tem para fazer por meio da sua vida. E o problema é que muitas vezes, em vez de nós irmos orar, em vez de nós irmos jejuar, nós vamos falar, dizer o que nós estamos planejando, o que nós estamos sonhando, o que vai acontecer, de que forma vai acontecer. Não. Neemias primeiro orou, primeiro buscou ao Senhor, primeiro foi pedir direcionamento ao Senhor e o Senhor foi abrindo as portas. E a primeira porta que o Senhor abriu, porque a mão de Deus estava com Neemias, foi a autorização do rei. Mas Sanbalate e Tobias, como eu falei, não se agradaram. E a primeira estratégia que Sanbalate e Tobias usam, que o inimigo usa, é nos fazer desacreditar. Isso não vai dar certo não, isso é muito trabalho, menina, para que tu tá pensando em fazer dessa forma? Vamos fazer de outro jeito, dessa forma não dá certo não. Não conseguindo desanimar, porque assim, toda vez que você vai avançando, o inimigo se levanta com a mesma potência, com a força contrária para tentar te fazer parar. É isso que nós vemos nessa história, porque toda vez que Neemias ia prosseguindo com a construção da obra, ia prosseguindo, fechando as brechas do muro, Sanbalate e Tobias iam fazendo de outra forma. E aí qual foi o segundo passo que eles usaram? Tentaram plantar contenda e confusão. Foi a segunda arma que eles usaram. E muitas vezes, meus irmãos, quando as pessoas veem que não conseguem te fazer desistir, zombando dos teus sonhos, ou até mesmo te criticando,
Aí elas vão partir para criar maneiras de criar contendas e confusão. E influenciar outras pessoas para que você possa parar, para que você possa desistir. Só que onde tem Neemias, a obra não para. Onde tem Neemias, não desiste. Onde tem oração, onde tem a mão de Deus, aquilo que Deus planejou não para. E o que eu acho interessante é que a terceira coisa foi que eles mandaram cartas agora. Eles mandaram cartas dizendo que queria conversar com ele, que era para ele vir. E aí Neemias dá aquela famosa resposta que todo mundo sabe, né? Estou fazendo uma grande obra de tal forma que não posso parar. Meu querido, a guerra que Neemias enfrentou com aqueles dois homens, e ainda tinham outras pessoas, um grupinho ali, a guerra que ele enfrentou foi tão grande que, a ponto de com uma mão eles estarem com a espada e com outras estarem fechando a brecha do muro. Porque foi uma estratégia que Neemias usou para que não parasse. Se o inimigo está te atacando, você precisa ter as armas para se defender. Mas não são armas materiais, não, meu querido. São armas espirituais. A gente só vence quando nós nos armamos das armaduras espirituais. E quais são elas? A palavra, a oração, o jejum, a vigilância. E ali aqueles homens, ficavam nas torres da vigília, outros ficavam com a espada na mão, outros estavam com o tijolo e fazendo aquela construção porque não podia parar. Mas quanto mais eles fechavam a brecha, mais Sanbalat e Tobias ficavam furiosos. Quanto mais eles fechavam a brecha, mais Sanbalat e Tobias tentavam de parar. Só que não conseguiram parar a reconstrução do muro. Só que não conseguiram parar aquilo que o Senhor tinha para o povo de Israel. Não conseguiram parar aquilo que o Senhor tinha para Jerusalém. Não conseguiram. Meu querido, se você não desistir, você verá os muros que Deus vai reconstruir. Não desista da tua casa, não desista da salvação do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Não desista da sua família. Não desista dos planos, projetos e propósitos que o Senhor te deu. Sejam Neemias nessa noite. Edifique muros, feche brechas. É isso que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Fecha as brechas. E nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Aquele homem nos dá uma lição muito grande. Ele não parou para olhar para as contendas, para as críticas, para as confusões, para todos os planos e estratégias, porque ele sabia quem o chamou. Ele sabia quem o escolheu. E quem o chamou não o chamou para parar. E essa lição de Neemias nós temos que carregar conosco. Não pare. Não pare. Não desista daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Edifique os muros. Feche as brechas que podem estar existindo na tua casa, na tua vida espiritual, na tua família. Feche as brechas nessa noite. Faça como Neemias. Começamos falando sobre fé. E para que nós não venhamos desistir, meus irmãos, dos propósitos de Deus, é preciso muita fé e perseverança. Porque ao ler aqui a gente percebe o quanto a luta foi difícil para Neemias. E talvez você esteja pensando assim, mas você não sabe o quanto a luta é difícil para mim. O quanto está complicado. Eu não sei. Realmente, eu não sei. Eu não tenho noção. Eu sei das minhas lutas, das minhas guerras, das minhas batalhas. Eu não sei as suas. Mas existe alguém que sabe, que te formou, que te criou. E existe alguém que te chamou para reconstruir muros, para fechar brechas, para edificar vidas. E é isso, meu irmão, nessa noite que nós precisamos sair daqui com o ânimo e com a fé e a perseverança de Neemias. Saia daqui nessa noite, ao terminar essa live, crendo e disposto a reconstruir os muros que foram derrubados. É fácil edificar, é fácil. Dá um trabalhinho, mas edificar é bom. Agora, sabe o que é difícil? Reconstruir. Reconstruir dá trabalho. Porque você lembra do que era no passado? Tem que quebrar muro, tem que ter renúncia. Muitas coisas. Pode perguntar a qualquer pedreiro. Que você reconstruir algo é pior do que você construir do zero.
Reconstruir é muito pior. Mas deixa eu te dizer, se o Senhor te chamou para reconstruir, é porque Ele sabe o porquê e o propósito para o qual Ele te chama. Então seja um reconstrutor, seja um edificador de muros, de vidas. Amém. Glória a Deus.